Olá, seja muito bem-vindo ao VirtusCast, o podcast que trará os ensinamentos das pessoas mais sábias de nossa história e como os antigos têm toda a sabedoria necessária para alcançarmos a vida que queremos e assim poder fazer a diferença. Manhã é a parte inicial do nosso dia. Já ouvi que quando vencemos nossa manhã, vencemos o nosso dia. E por que será? Bom, quando eu era mais jovem, não era muito fã de acordar cedo. Eu dormia até o último minuto possível e já acordava praticamente atrasado para as minhas atividades diárias. E por mais que eu dormia o máximo possível, ao longo do meu dia, me sentia cansado e ao fim da minha jornada ficava frustrado com o modo que levei meu dia, pois sentia que não havia sido tão produtivo. Pois bem, após algumas pesquisas, vi que o início de nosso dia deve ser focado em nós mesmos, seja a leitura de um livro, um exercício físico. Foi então que eu decidi acordar mais cedo a fim de dedicar as primeiras 2 horas do meu dia em leitura e caminhada. Desde então, passou a ser muito fácil acordar cedo e passei a gostar muito. O fato de acordar é como qualquer hábito. O início é complicado, mas eventualmente vamos gostar. Não existe aquela história "não sirvo para acordar cedo". É apenas um novo hábito que deve ser programado em nosso cérebro. O segredo não é acordar às 5 horas da manhã, pois se vamos dormir às 3, fica um pouco complicado para acordar cedo. Mas não para dedicarmos as primeiras horas do nosso dia a nós mesmos. Então seja 5 da manhã ou ao meio-dia, o importante é dedicarmos os primeiros passos de nosso dia a coisas de nosso interesse. É nos desligarmos dos problemas das redes sociais, do trabalho, e estarmos totalmente imersos nas atividades que cada um escolhe para si. Com isso, após realizar as tarefas desejadas em nossas primeiras horas do dia, todo o resto será realizado com mais produtividade do que antes. Outro lado interessante de fazer as atividades pessoais logo após acordar é que quando sairmos do trabalho ou faculdade, por exemplo, já estaremos felizes e satisfeitos com o nosso dia, pois já teremos feito tudo aquilo que planejamos. O que pode nos frustrar no dia a dia é que pensamos em fazer as coisas focadas em nós, após gastar toda a nossa energia em outras atividades, e quando chegamos em casa, já não temos aquele gás necessário. E o que fazemos? Deixamos para o dia seguinte. Como comentei, eu achava que acordar cedo não era para mim. Mas se não era, por que em manhãs de uma viagem ou aquelas manhãs de primeiro dia de aula, eu acordava com facilidade e empolgado? Bom, nesses dias, não pensava nem 2 vezes antes de levantar da cama e viver tudo aquilo que aquele dia tinha a me oferecer. Nessas ocasiões, ficamos entusiasmados com as aventuras que a vida iria nos trazer, o que o novo ano na escola iria nos trazer, ou o que o novo trabalho pode nos trazer. Bom, vemos que o problema não é acordar cedo, e sim o que vamos fazer após acordar. O modo que acordamos está totalmente relacionado com a vida que levamos. E se temos uma resistência a acordar, possivelmente estamos tendo uma resistência a viver. Steve Jobs dizia: "Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria fazer o que estou prestes a fazer hoje?" E se a resposta for não, por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar alguma coisa. Mas como posso mudar minha vida? Isso cabe a cada um responder isso. Não existe uma fórmula mágica. Cada um deve descobrir por conta
onde quer chegar, qual caminho quer seguir. E com certeza, se a resposta à pergunta de Steve Jobs for não, já temos um ponto de partida, e esse ponto é que devemos fazer algo novo, algo diferente. Por que não começar mudando nossos hábitos matinais? Podemos nos submeter com facilidade a trabalhar por dinheiro, a estar em ambientes que não queremos e não gostamos, mas temos dificuldade em fazer pequenas mudanças em nossas vidas por estar em uma zona de extremo conforto, apesar desse conforto não ser tão bom assim. O hábito de levantar cedo pode ser um dos mais difíceis que podemos desenvolver, mas de maneira alguma deve ser encarado como uma atividade impossível. Temos que ter em mente que o resultado de acordar cedo será bom logo no início e no longo prazo de nossas vidas. O que o torna difícil é o meio termo. E como assim o meio termo? Sabemos que um hábito novo, para ser criado, pode levar de 21 a 66 dias, dependendo de cada indivíduo. Então veja que o início ele é bom e fácil, porque no início nós temos uma determinação extrema, mas de curto prazo. O que leva para o longo prazo, para a nossa vida, é o hábito, e esse pode demorar a vir. A minha experiência foi a seguinte: na primeira semana acordava extremamente empolgado e alerta, mas da segunda semana à quarta foi um pouco complicado e ao longo do meu dia eu me sentia cansado, até que finalmente o hábito foi criado e hoje consigo acordar e realizar as atividades que eu decidi importantes para o meu autoaperfeiçoamento. Ainda há dias que falho, alguns domingos, por exemplo, mas tudo bem, porque eu entendo o longo prazo e a importância dele. O importante é começar a dar o tempo certo para o nosso corpo e a nossa mente. Não é bom fazer mudanças drásticas relacionadas ao sono. Devemos primeiro saber qual a quantidade de horas mínimas que devemos dormir para termos um sono de qualidade. Novamente, varia. Pode ser de 6 a 8 horas. Após saber qual a melhor quantidade de horas para si, podemos estabelecer um horário para dormir e acordar, e aí seguir até nosso corpo se acostumar. Não tem segredo. O mais difícil está relacionado à disciplina e a parte de saber a quantidade de horas ideais para dormir. Isso é autoconhecimento. Saber o porquê estamos fazendo algo, saber onde queremos chegar e conhecer o nosso corpo. Nosso nível de sucesso raramente excederá o nosso nível de desenvolvimento pessoal, pois o nosso sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos. Muito obrigado por escutar esse episódio do Virtuscast. Espero que tenham gostado desse episódio. Caso tenha alguma dica, feedback, entre em contato pelo nosso Instagram @virtuscast ou pelo e-mail virtus.cast@gmail.com. Existem pessoas que reclamam por acordar cedo e outras que agradecem por ter acordado.